Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius e o objetivo, sou professor do Instituto Federal Fluminense, né? E o objetivo da videoaula de hoje é falar sobre permissões de acesso tanto a arquivos, tanto a diretórios no Linux. Tudo bem? Então eu estou aqui com o Linux Mint 18, que eu vou ensinar hoje, funciona em qualquer Linux, né? Basicamente são só dois comandos que a gente vai trabalhar. Porém, esses dois comandos você precisa entender como é que funciona todo o esquema de permissões do Linux, senão você não consegue usar esses dois comandos, entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu já mostrar para vocês a ideia da videoaula de hoje, né? Primeiramente, eu tenho nesse computador aqui, eu criei essa figurinha aqui para vocês se situarem, tá? Eu tenho 7 contas de usuário nesse computador, além do root, né? Então eu tenho Pedro, Fernando, Thiago, Alan, Maria, Tereza e Ellen, tudo bem? E eu criei dois grupos dentro desse computador. Então tem um grupo vendas e tem um grupo RH, certo? Dentro do grupo vendas eu coloquei o Thiago, a Maria, a Tereza e o Alan. E dentro do grupo RH eu coloquei o Pedro e a Ellen. O Fernando, no caso, ele está em nenhum desses dois grupos, tudo bem? Então ele é um usuário que, pelo menos nesses dois grupos que eu criei, ele não tá, certo? Então é só para vocês se situarem para a gente vai voltar, volta e vira, a gente vai abrir essa figurinha para a gente se situar. Então eu já configurei isso aí, já criei essas contas de usuário, já criei esses grupos, já botei esses usuários dentro dos grupos. Isso aí, caso vocês tenham dúvida, você que está assistindo, tenha dúvida de como fazer isso, tem uma videoaula aqui no canal aqui sobre isso, sobre criação de conta de usuário, entendeu? Então só para a gente verificar isso mesmo, eu vou aqui encerrar a sessão aqui, ó. Eu tô logado como Alan, e aí aqui vocês podem ver que na tela de login lá, eu tenho Alan, Ellen, Fernando, Maria, Pedro, Tereza e o Thiago. Então uma conta para cada um, tudo bem? Vou entrar novamente aqui como Alan, certo? Então o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, também criei duas pastas. Essas duas pastas eu criei na raiz do Linux, né? na barra, né? Não que seja o melhor lugar para criar essas pastas, lógico, é interessante você criar em outros lugares, mas o fato aqui não é a discussão da aula de hoje, não é onde criar pastas. Eu criei aqui para ficar mais simples na hora do digitar o comando, tudo bem? Então, dentro aqui da raiz do Linux, eu tenho uma pasta chamada produtos, e aí essa pasta produtos, no caso, eu vou configurar para ser acessado pelo pessoal de vendas. Então eu só botei uma figura de uma placa-mãe aqui, só para ter alguma coisa aqui dentro. E criei uma outra pasta aqui que seria folha de pagamento, folha PGTO. E aí eu criei um documento aqui do Excel, aqui, do Calc, né? Onde eu só escrevi esse folha de pagamento fulano aí. Vamos supor que tivesse aqui uma folha de pagamento bonitinha, completinha aqui, tudo bem? Então, em um primeiro momento, o que nós vamos fazer? Certo? Repara que eu estou na conta do Alan, eu acessei essa folha de pagamento, entendeu? Só que aí, em um primeiro momento, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer que aquele diretório folha de pagamento seja acessado apenas pelo grupo do RH, entendeu? Então, no meu caso, eu vou querer, presta atenção no que eu vou falar agora, eu vou querer que o Pedro possa fazer o que ele quiser dentro daquela pasta, tudo bem? Porém, a Ellen, eu quero que a Ellen só verifique a folha de pagamento. Ela não pode alterar, ela não pode gravar nenhum arquivo. E o restante dos usuários não vão ter acesso àquele diretório. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, a gente vai tentar fazer essa configuração. Depois a gente vai para aquela outra pasta, produtos. Tudo bem? Como eu falei, são dois comandos que eu preciso trabalhar, tudo bem? Esses dois comandos, então eu vou usar aqui o terminal, então vou abrir aqui o terminal, certo? Vou aumentar só um pouquinho o tamanho da letra aqui, pra vocês poderem ver melhor, maximizei aqui.
Então, eu nesse momento estou logado como Alan. Tem até esse comando aqui, ó, who I am, que ele me diz, olha lá, eu estou logado como Alan, tudo bem? Para executar os comandos, eu vou entrar como usuário root, tudo bem? Que aí não vai ter problema, certo? Se vocês também tiverem dúvidas sobre a questão do root, como eu falei, tem uma videoaula só sobre isso, só sobre conta de usuário, tudo bem? Então eu vou botar aqui o SU, vai pedir a senha do root, então eu botei a senha do root, estou lá logado como root, tudo bem? Para saber se realmente eu estou logado aqui na barra de título, ó, vocês vão ver que está escrito aqui, ó, root, arroba, esse Vinicius-VirtualBox é o nome da máquina virtual, tudo bem? É o nome do computador. Mas qualquer coisa, se eu digitar aqui who I am, olha lá, ele vai me dizer que eu sou o root, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu quero ver como é que estão, o que tem dentro da raiz do Linux, do sistema. Então, vou usar o comando ls espaço barra. Então, ele me diz aqui, ó, ah lá, eu tenho um diretório chamado aula, que é onde estão aqueles arquivos, aquela figura que eu mostrei a vocês. Tem o diretório folha de pagamento e tem o diretório produtos. E tem uma série de outros diretórios, tudo bem? Porém, eu quero mais detalhes, porque aqui ele só me diz os diretórios, ele não me fala mais nada sobre esses diretórios. Então, para exibir mais detalhes, eu uso o complemento "-LA". Então, bota assim, ls-LA, e aí eu boto a barra. Então, agora vocês vão ver, vou dar uma limpada na tela aqui, vocês vão ver que a lista agora está diferente, tá vendo? Agora ele me traz uma série de detalhes, ok? E aí cada diretório, cada arquivo vai ficar o quê? Vai ser representado por uma linha dessa aqui, tudo bem? Então, por exemplo, aqui nessa linha aqui do folha de pagamento, eu tenho todas as informações sobre esse diretório de folha de pagamentos, as permissões, tudo que eu preciso saber. Aqui eu também tenho a linha do produto, que então são esses dois diretórios que a gente vai precisar trabalhar, tudo bem? Todo diretório, todo arquivo do Linux, ele sempre possui um dono. Isso quer dizer o quê? Tem um usuário que é dono daquele arquivo, que é dono daquela pasta, tudo bem? E existe também um grupo associado àquela pasta. Então, todo mundo que está dentro daquele grupo vai poder fazer determinadas coisas, tudo bem? Aonde que eu vejo, por exemplo, quem é o dono da pasta folha de pagamento? Eu vejo aqui, ó, na terceira e na quarta coluna. Então, se você reparar, olha só, o folha de pagamento, quem é o dono dessa pasta? É o usuário root, que é o administrador do sistema. E qual é o grupo que está associado a essa folha de pagamento? Também é o grupo do root. Lembrando que sempre que eu crio um usuário no Linux, ele cria um grupo também com o mesmo nome. Então, se existe o usuário Alan, vai ter um grupo também chamado Alan, entendeu? E produtos a mesma coisa, né? Então eu tenho aqui produtos, quem é o dono é o root, e qual é o grupo que está associado a ele também é o root, é o grupo do root, tudo bem? Então, em um primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu quero que folha de pagamento, a gente vai investir em folha de pagamento, certo? Eu quero que folha de pagamento ela seja configurada da seguinte maneira. Eu quero que folha de pagamento, eu quero que o Pedro seja o dono desse diretório, ou seja, tudo que ele vai estar configurado como dono, certo? Desse diretório. E eu quero que o grupo RH seja o grupo responsável por esse diretório, esteja associado a esse diretório, tudo bem? Então, aqui no caso da folha de pagamento, o usuário é root e o grupo é root, tudo bem? Eu quero alterar, eu quero botar que o usuário vai ser Pedro e eu quero que o grupo seja o grupo RH, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando chown, tudo bem? Esse comando ele serve para alterar o dono e o grupo daquela pasta, tudo bem? Então, como eu falei, eu quero que o dono seja o Pedro, certo? Existe essa conta de usuário Pedro, eu já criei.
E aí eu vou botar o ponto, e aí eu agora digo qual vai ser o grupo da pasta. Então, no caso, vai ser o grupo o quê? RH, certo? Então, todo mundo que tiver no grupo RH vai ter determinadas permissões nessa pasta, tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui barra folha de pagamento, certo? Porém, o que acontece? A folha de pagamento, vocês viram que tem arquivo dentro dela. Eu criei um arquivinho dentro dela, mas vamos supor que esse diretório folha de pagamento tem vários arquivos dentro dela. Eu quero que o Pedro vire dono de não só da pasta, mas de tudo que tem dentro da pasta. O RH seja o grupo não só da pasta, mas de tudo que tem dentro da pasta, entendeu? Então existe um outro complemento aqui que eu coloco, que é o traço R maiúsculo. Esse traço R vem de recursivo, quer dizer o quê? Que ele vai aplicar essa configuração em todos os itens que estão dentro da pasta folha de pagamento. Tudo bem? Então eu vou apertar o Enter. Beleza. Ele não fala nada. A impressão que dá é que não funciona, mas é aquele negócio. O Linux ele não dá assim, parabéns, você configurou a permissão. Não, você não falou nada, na maioria das vezes quer dizer que funcionou. Tudo bem? Então, como é que eu verifico se isso realmente aconteceu? Se o dono e o grupo mudou? Eu vou dar de novo aquele comando ls-la. ls-la espaço barra. E aí eu aperto Enter. Verifiquem aqui, ó, a linha da folha de pagamento. Verifique se o dono agora é o Pedro. Então vocês podem perceber que, ó, o dono desse diretório agora é quem? É o Pedro. E o grupo agora é o RH. Entendeu? Então, primeira etapa que eu queria, primeira etapa já foi realizada. Tudo bem? Então já fiz essa configuração. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero configurar que o dono, no caso que é o Pedro, o dono ele pode fazer o que ele quiser com a pasta. Tudo bem? E o restante do grupo RH, que no caso só tem ele e a Ellen, mas vamos supor que tivesse mais pessoas aqui, eles só vão poder ler o conteúdo da pasta. Ler e executar, não vão poder alterar o conteúdo da pasta, tudo bem? E o restante dos usuários, eles não vão poder fazer nada, tudo bem? Então, para isso, eu preciso configurar o que? As permissões daquela pasta. O que a gente acabou de fazer foi configurar o dono e o grupo da pasta. Mas agora eu vou definir as permissões de cada um, tudo bem? Aonde que estão essas permissões? Estão aqui, ó, nessa primeira coluna. Então, nessa primeira coluna, que aqui está a linha da folha de pagamento, né? Esse primeiro grupinho aqui, ó, isso aqui são as permissões dessa pasta, tudo bem? Basicamente, uma conta, um diretório, um arquivo, um link, ele tem 3 níveis de permissão. Existe a permissão de leitura, que é representada pelo R, tem a permissão de escrita, que é representado pelo W, e tem a permissão de execução. No caso, execução é caso fosse um programa, por exemplo, um executável, né? Um jogo, algum aplicativo, né? Então seria esse X aqui, tudo bem? Então, olha só, eu tenho 3 letras que são as permissões do dono, 3 letras que são as permissões do grupo, e as últimas 3 letras são as permissões o quê? Dos outros usuários. O que são outros usuários? São aqueles usuários que não é o dono e que não está dentro o quê? Do grupo, certo? Então, seriam todos os outros, ok? Só que aí, se a gente observar aqui na linha, vocês vão ver que esse item aqui, na verdade, ele tem 10 caracteres, né? O primeiro caractere, ele indica o seguinte: se o caractere tiver um tracinho, significa que aquilo é um arquivo, tudo bem? Se aquele item for uma pasta, um diretório, vai estar a opção D. Então, se vocês observarem, ó, folha de pagamento, né,
você tem aqui, ó, a primeira letrinha, no caso, é o D, indicando que aquilo dali é um diretório. Então, folha de pagamento é um diretório, home é um diretório, produtos é um diretório, entendeu? E existe também esse L aqui, que é o link. Quer dizer o quê? O que é esse link? Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, initrd.img, ele não é um arquivo propriamente dito, ele é um link para esse arquivo que está dentro da pasta boot, entendeu? Mas isso não interessa muito para a gente. O que interessa é o quê? Que a primeira letrinha é a letrinha o quê? Do que indica se é um arquivo, se é um diretório, tudo bem? Agora, aqui na frente é que vem as permissões. Então, olha só. Depois dessa primeira letrinha, a segunda, terceira e a quarta letra são as permissões do dono. No caso, seriam as permissões do Pedro. Observa aqui que o Pedro está com todas as permissões, estão vendo? Leitura, gravação e leitura, escrita e execução. Tudo bem? Essa do meio aqui são as permissões do quê? Do grupo RH. Certo? Então, quem está no grupo RH vai poder ler e executar. Tá vendo o tracinho aqui no W? Então quer dizer que ele não pode gravar. Até aí tudo bem, tá bem parecido com o que eu estava querendo. Eu queria exatamente isso, que o Pedro pudesse fazer qualquer coisa, que o RH, quem tivesse no grupo RH pudesse ler e executar, mas não pudesse alterar. Tudo bem? Só que aqui o problema é isso aqui, ó. Essa aqui são as permissões dos outros. Isso quer dizer o quê? Qualquer outro usuário também vai poder ler e executar, certo? Qualquer outro usuário que não seja o Pedro, que não esteja dentro do grupo da RH. Eu não queria que acontecesse isso, eu queria que qualquer outro usuário não pudesse acessar essa pasta. Então eu vou ter que mexer nessas permissões aqui, tudo bem? Para alterar as permissões, eu vou usar um outro comandinho, que é o chmod, ok? Existem várias formas de usar o chmod. A forma que eu mais gosto é usando através de números. Então aqui, ó, tem aqui essa outra tabela aqui, onde eu mostro o seguinte, ó. Aqui nós temos números para representar aquelas permissões. Então, se eu usar o número 0, eu estou indicando o quê? Que não tem nenhuma permissão. Tudo bem? O número 1 indica que eu só vou ter a permissão de execução. O número 2, permissão de escrita. Aí tem um macete para decorar essa tabela, que é o quê? Ó, o número 3, no caso, para chegar ao 3, não é você somar 1 mais 2? Se você somar 1 mais 2, 1 é execução, 2 é escrita. Então, o 3, na verdade, a permissão 3 seria a permissão o quê? De escrita e execução, tudo bem? O 4 é leitura. O 5 seria o quê? O 4 mais 1. 4 mais 1 é o quê? Leitura e execução, certo? O 6 é o 4 mais 2, que seria o quê? Leitura e escrita, sem execução. E o 7 seria todas as permissões, tudo bem? Então, o ideal, eu gosto mais, eu já tenho gravado essa tabelinha na cabeça, então eu prefiro seguir esses números aqui para dar permissão na pasta. Então o que vai acontecer? Como eu falei, eu quero que o Pedro possa fazer tudo. Então no caso eu vou dar a permissão 7. Tudo bem? Então eu vou digitar aqui embaixo como é que vai ficar o comando. Ó, o comando é o comando chmod. chmod, certo? Então eu quero que o Pedro possa fazer tudo nessa pasta. Então ele vai ter a permissão de leitura, escrita e gravação. A permissão de leitura, escrita e gravação é representada pelo número 7. Então eu vou botar aqui o 7. Tudo bem? Então eu estou dizendo que o Pedro vai poder fazer tudo. Quem está no grupo da RH, eu quero que continue a permissão que está, que é o que? Leitura e execução. Então quem está no grupo da RH não vai poder alterar alguma coisa ou gravar coisas dentro dessa pasta. Tudo bem? No caso, leitura e execução é o valor 5. Tudo bem? Agora eu quero tirar essa permissão aqui, ou seja, os outros não vão poder fazer nada. Certo? Então eu vou botar o valor 0. Tudo bem? Então o comando ficou assim, ó, chmod 750. O 7 é a permissão de quem? Do dono.
o 5 é do grupo e o 0 é dos outros, tudo bem? E aí eu vou botar aqui, ó, qual é a pasta que eu quero atingir, que no caso é a pasta folha PGTO. E eu vou botar o traço R também maiúsculo para poder essa permissão ir recursivamente para tudo que tiver dentro dessa pasta, tudo bem? Então eu vou apertar o Enter. Ah lá, foi. Como é que eu verifico se isso funcionou? Eu vou digitar aquele comando, ls-la barra, né, espaço barra. Vamos verificar agora, ó, o folha de pagamento. Quem é o dono? É o Pedro. Quem é o grupo? O RH. Qual é a permissão do Pedro? O Pedro, a permissão é tudo, ó, leitura, escrita e gravação. Qual é a permissão do grupo? Que no caso é o RH. Quem tiver dentro do grupo pode ler e executar. E os outros? Os outros não vão conseguir fazer nada, estão sem permissão. Tudo bem? Então a gente vai fazer esse teste. Eu vou entrar na conta do Pedro, que é o dono, depois eu vou entrar na conta da Ellen, e depois eu entro na conta do Fernando, por exemplo, que seriam os outros. O Fernando não é o dono e nem está no grupo do RH. Então aqui, ó, vou sair daqui, vou encerrar a sessão. Vamos aguardar. Então, primeiro eu vou testar aqui com o Pedro. Então, vou entrar aqui na conta do Pedro. Então, olha lá, entrou na conta do Pedro, certo? Vou acessar a pasta aqui. Vou aqui, né? Sistema de arquivo. Aí aqui, folha de pagamento. O Pedro pode abrir a pasta folha de pagamento? Se eu der 2 cliques, olha lá, o Pedro conseguiu abrir, certo? O Pedro consegue abrir esse documento? Folha de pagamento. Olha lá, o Pedro consegue abrir esse documento. Tudo bem? O Pedro consegue alterar esse documento, por exemplo, eu vou botar aqui folha de pagamento de Ciclano. Ciclano com C. Ciclano. Certo? Eu vou salvar aqui. Então, o Pedro consegue salvar? Consegue salvar. Olha lá, conseguiu salvar. O Pedro pode criar novos documentos aqui, ó. Pode criar aqui, ó, documento em branco. Ele pode criar aqui um documento aqui. À vontade. Certo? Então ele criou, salvou. Então, ou seja, o Pedro é o dono, mas não é só porque ele é o dono que ele pode fazer tudo isso. É porque eu botei a permissão o quê? Que o dono pode fazer tudo, leitura, escrita e gravação e execução. Então Pedro, por exemplo, pode criar uma pasta aqui, né? Pasta fotos, por exemplo, certo? Então tudo isso Pedro pode fazer. Então Pedro, a permissão está correta, ok? Agora vamos ver a permissão da Ellen. A Ellen, peraí. Encerrar a sessão. Encerrar a sessão. Vamos ver a permissão da Ellen. A Ellen, ela pertence, ela não é a dona, mas ela pertence ao grupo do RH, certo? Então aqui entrei aqui na Ellen, vou lá tentar acessar a pasta. Então a Ellen vai conseguir abrir? Conseguiu. A Ellen consegue abrir o folha de pagamento? Ela consegue, mas aí ó, já até aparece aqui, ó, este documento foi aberto no modo somente leitura. Então a Ellen ela não vai conseguir alterar nada desse documento, entendeu? Então ela só consegue ler o conteúdo, entendeu? Se a Ellen tentar apagar, por exemplo, vou tentar apagar aqui o folha de pagamento, ó, tô apertando o delete não funciona. Se eu clicar com o botão direito, ó, o excluir está desabilitado. Se a Ellen tentar criar uma pasta aqui, ó, botão direito, ó lá, a opção de criar nova pasta também está desabilitada. Então a Ellen só consegue ver o que está dentro dessa pasta. Pode imprimir, pode copiar para o pendrive se ela quiser. Ela pode vir aqui nessa folha de pagamento copiar para a área de trabalho dela. Lá, ó. Eu fiz uma cópia, tudo bem? Então aqui ela pode futucar à vontade, mas repara que o original, certo? O original, que é esse aqui, ela não consegue alterar. Tudo bem? Mas ela pode fazer cópias. Agora eu vou entrar como Fernando.
Eu vou vir aqui, encerrar a sessão. Vou entrar como Fernando. O Fernando, ele não é o dono e nem está dentro do grupo do RH. Então, quando o Fernando tentar acessar a folha de pagamento, ó, ele vai dar 2 cliques, olha lá. Não foi possível exibir o conteúdo da pasta. Você não tem as permissões necessárias para ver o conteúdo de folha de pagamento. Então, ou seja, o Fernando não consegue abrir. Aparece até um xizinho aqui, ó, dizendo que ele não consegue acessar essa pasta. Então, ele não consegue nem ver o que tem dentro. Ele também não consegue apagar. Ó, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, o excluir está desabilitado. Entendeu? Então, realmente, essa pasta está protegida. Apenas o Pedro e o pessoal que está dentro do grupo RH conseguem acessar essa pasta. Tudo bem? Para o Fernando poder acessar, é só botar ele dentro do grupo do RH. Ou alterar a pasta e dizer que o Pedro, que o Fernando é o novo dono da pasta. Tudo bem? Então essa foi a primeira parte, né? Vamos fazer novamente isso aí. Vamos para uma segunda parte aqui. Eu vou entrar de novo como root, certo? Então lá, who I am. Então estou como root, tá? Vou de novo digitar aquele comando ls-la. Então a nossa primeira parte, que é a parte do folha de pagamento, então eu fiz. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa aqui para produtos. Só que produtos eu quero o seguinte. Vamos abrir aquela figura das contas para a gente se orientar melhor. Então, ó, produtos eu quero o seguinte. A Maria vai ser a dona. Tudo bem? O grupo vendas, só que ela vai ser a dona só por uma questão de que tem que ter algum dono. Tudo bem? Mas o grupo vendas, eles vão poder escrever o que eles quiserem dentro da pasta. Então, tanto a Maria, tanto o pessoal de vendas vão ter as mesmas permissões, que é poder fazer tudo. Ok? E os outros usuários, eles podem abrir o conteúdo da pasta, mas não podem alterar. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui o comando. Primeiro eu vou mexer. Eu quero que o dono seja Maria e o grupo seja vendas. Então eu vou botar aqui, ó, chowner, né, Maria ponto, vou dar uma limpada aqui na tela, tá? Então, ó, chowner Maria ponto vendas. Em que pasta? Na pasta produtos. E aí eu vou botar o traço R maiúsculo para poder tudo que tem dentro de produtos surtir efeito também. Então apertei Enter, olha lá. Ele já fez. Para eu verificar, eu dou o ls-la. Então aqui, ó, produtos. Produtos eu posso ver que, ó, a Maria é a dona e o vendas, o grupo vendas é o grupo que está associado a essa pasta. Agora, para eu alterar a permissão, o que eu vou fazer? Eu vou usar o chmod. Eu quero que a Maria, que é a dona, possa fazer tudo. Então, eu vou dar a permissão 7, que é o máximo. Tudo bem? Ela pode ler, escrever e executar. Tudo bem? E eu vou querer que o pessoal de vendas também possam fazer tudo. Certo? Ou seja, todos os vendedores podem também alterar, criar, apagar, fazer o que quiser dentro da pasta. Então, vou botar outro 7 aqui. Então, significa o quê? Que quem está no grupo das vendas vai poder fazer tudo, ok? E o restante do pessoal vai poder ler o conteúdo da pasta. Eu não quero que eles possam executar. Se tiver um programa ali, eu não quero que eles executem. Então, eu vou botar a opção 4. Tudo bem? Qual é a pasta? Barra produtos, né? Produtos que está dentro da raiz. Eu vou botar o traço R para surtir efeito em tudo. Então, apertei Enter. Pronto. Já configurei a permissão. Vou dar uma limpada na tela aqui. E vou dar ls-la. Então, olha lá, ó, produtos. Tá o quê? O dono é a Maria. O grupo é vendas. A Maria pode o quê? Ler, escrever e executar. O pessoal de vendas também ler, escrever e executar. Qualquer outro usuário que não for a Maria e não esteja no grupo de vendas vai poder só ler.
Tudo bem? Então vamos fazer esse teste. Vou sair aqui. Então eu vou entrar então, para testar como a Maria, como o Thiago, e vou entrar, por exemplo, como a Ellen, que a Ellen a gente vê que a Ellen é do outro grupo, do grupo do RH, ela não é do grupo de vendas. Então, Thiago, vou entrar primeiro Maria, depois Thiago, depois Ellen. Então, vamos lá, ó. Vou encerrar a sessão. Então, eu vou entrar aqui, ó, Maria. Certo? Entrei como Maria. Então, olha lá, ó. Pasta produtos. Então, a Maria consegue abrir. A Maria consegue abrir também o que tem dentro da pasta produtos, que é essa foto aqui. A Maria consegue criar uma pasta. Vou botar aqui, ó, pasta da Maria. Então, ela conseguiu criar a pasta. Então, ela pode fazer o que ela quiser aqui dentro. Gravar, alterar documentos, pode apagar, entendeu? Então, a permissão da Maria, que é a dona, está correta. Agora eu vou entrar no... Peraí que eu me perdi aqui. Eu vou entrar no Thiago, que também está no grupo de vendas, né? Então eu vou sair. Eu não vou entrar em todos os usuários, porque senão a videoaula vai ficar imensa, né? Então, acho que com essa demonstração já dá para entender o conceito da coisa, né? Então eu entrei aqui em Thiago. O Thiago não é o dono, mas ele está dentro do grupo de vendas. Então, se eu vim aqui em produtos, olha lá, o Thiago entra, certo? E ele pode gravar documentos aqui, olha lá, o pasta do Thiago. Então, olha lá, o Thiago também tem permissões aqui dentro, certo? Então, realmente, esse negócio do grupo de vendas está funcionando também, entendeu? Por último, eu vou tentar entrar com a Ellen, certo? Então, olha lá, a Ellen. Ellen é do grupo do RH, ele não é do grupo de vendas. Então, ela vai se enquadrar naquela categoria do outros. Então, aqui com a Ellen, ó, se eu vim aqui em produtos, eu consigo abrir produtos, mas eu consigo abrir um documento. Aqui ele deu um erro aqui. Eu acho que é porque faltou executar. Tá? Aí por isso que ele não abriu. Mas aí, por exemplo, a Ellen aqui, se ela tentar excluir, olha lá, vai dar um erro ao excluir. Qual é o erro? Permissão negada. Entendeu? Tá? Se tivesse um documento aqui, ela iria conseguir ler esse documento. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Permissões de... Aqui ela não conseguiu abrir aqui a foto porque faltou o executar. Entendeu? Mas aí, basicamente, permissões de arquivo é isso. Permissões de arquivos e pastas é esse conceito aí que eu mostrei para vocês, entendeu? São dois comandinhos só, o chmod e o chowner, e através dele vocês conseguem acessar, alterar as permissões de arquivos e pastas. O que a gente fez hoje foi o que? Alteramos da pasta produtos e da pasta folha de pagamento. Mas isso pode ser aplicado também o que? Sem ser pasta, isso pode ser aplicado a um arquivo, por exemplo. Mas geralmente a gente aplica isso na pasta, né? A pessoa vai poder ou não acessar aquela pasta como um todo, entendeu? Mas pode ser um determinado arquivo. Não, eu quero que esse determinado arquivo só fulano acesse, os outros não vão acessar. Então você pode fazer isso também. Tudo bem, pessoal? Então a aula de hoje fica por aqui. Obrigado e até mais.